Todo mundo acha que sobreviveria a um apocalipse zumbi. É sempre a mesma receita. Você vai trancar as portas, pegar uma arma, estocar comida, esperar o exército chegar e, se sobrar tempo, deixar aquele like e se inscrever no canal. Só que nesses filmes, o que mata quase nunca é o zumbi. É a sua cabeça que finge que tá tudo bem, o seu corpo que falha na hora que você mais precisa, e as conveniências que você nem nota que usa, como a água da torneira, o remédio na farmácia ou a luz do interruptor, que só fazem falta de verdade quando somem. Aqui é o Drake, e hoje no Derrotando Filmes, a gente vai ver 6 apocalipses zumbis que arrancam uma desculpa sua de cada vez. Tem a base perfeita onde você morre mesmo assim, porque a sua cabeça não aceita que o mundo acabou, ou a arma certa na mão e o seu dedo travado na hora de atirar, e até a criança que o seu instinto manda proteger, mas que já é a espécie que vai causar a sua extinção. Imagina você acordando para mais um dia de aula, com a horta da escola crescendo no telhado, o pessoal do clube te esperando, a professora preparando a chamada e o sol entrando pela janela. Tudo tranquilo, só que nada disso tá acontecendo de verdade. A escola tá em frangalhos, tem zumbi arranhando a porta do lado de fora, tem um SOS gigante pintado no telhado, e o motivo de você enxergar esse mundinho cor-de-rosa é que a sua cabeça desligou completamente da realidade para não surtar. E pode parecer a coisa mais inofensiva que existe, quando na verdade, esse é o jeito mais fácil de morrer. E assim, uma escola até pode parecer a base perfeita. No Japão é claro, né? Porque as escolas aqui do Brasil são bem diferentes. Mas lá tem horta funcional no terraço, painel solar gerando energia, e sistema de purificação de água, e um depósito lotado de comida e remédio, que foi montado para abastecer o colégio inteiro. É a típica fortaleza que todo mundo que já jogou Project Zomboid sonha em montar. Então o prédio não é o maior problema aqui. Ele até segura as pontas por um tempo. O que mata nessa escola não é bem o que tá do lado de fora batendo na porta. É a cabeça de quem tá lá dentro, que não consegue aceitar que o mundo acabou. E a primeira cagada que você cometeria é manter o teatro do normal. A Yuki, a protagonista, vive um delírio tão pesado que confunde o zumbi com o colega de sala, e as amigas seguram essa fantasia para não ver o grupo desmoronar. Só que tem um detalhe, porque a professora querida que a Yuki enxerga dando aula é a mesma que foi mordida, virou um zumbi e se amarrou para não atacar ninguém. O conforto que existe na cabeça dela e o monstro são a mesma pessoa, e você provavelmente faria a mesma coisa, e achar que mantendo a rotina de pé e fingindo que tá tudo certo, tava cuidando da cabeça do grupo. Só que fingir que tá tudo bem no meio de um apocalipse não cuida de ninguém. Isso só empurra todo mundo pra um buraco. Um apocalipse não corta só a sua comida, ele corta todo o suporte invisível que segura a sua cabeça em pé. E isso é mais concreto do que aparece, já que no Brasil, 1 em cada 6 pessoas, uns 16,6% da população usa remédio contínuo para saúde mental, e 77% dessa galera toma esse remédio há mais de um ano. Agora imagina um dia em que ninguém mais fabrica esse comprimido. Aí lascou tudo, né? Só que o remédio é só um dos apoios que somem de uma vez. Acaba a rotina que te tirava da cama, a terapia que te ouvia, e até mesmo a ideia de que tem socorro vindo. A sua cabeça fica sozinha de um jeito que ela nunca ficou. E a segunda cagada é mais funda, porque é uma que qualquer um cometeria. A Kurumi era apaixonada por um garoto, o Katsuragi, que no dia do surto entra na frente dela para protegê-la e leva a mordida no lugar dela. E vira um zumbi ali mesmo, na frente da garota, que congela e fica travada, olhando o rosto da pessoa que amava. E não é só a Kurumi, a Naoki também derruba os infectados numa boa, só que trava no segundo em que reconhece uma amiga transformada. Aí ela cai sem reagir, e só não vira comida ali, porque a Kurumi mata o zumbi por ela. E vocês estão vendo o problema aqui, né? A sua humanidade, a capacidade de reconhecer e amar um rosto, é o bug que o zumbi explora. Você olharia pro morto e ainda veria a pessoa. E esse meio segundo de parar e pensar, peraí, eu te conheço, é o tempo exato que ele precisa para te pegar. A Naoki teve uma amiga do lado para dar conta do zumbi no lugar dela. Você sozinho não vai ter. Se você travar sozinho, é caixão. Ou melhor dizendo, você vira um zumbi, né? E aí vem a armadilha que devia ter matado a Yuki. Vivendo naquele delírio, ela chega a andar reto na direção de um zumbi, achando que é uma colega de sala. E quem faz isso no apocalipse acaba mordido. Mas a Yuki conta com o que eu chamo de armadura do roteiro, porque a fantasia dela só acaba bem na hora em que uma zumbi avança nela de frente, num susto que joga ela de volta na realidade. Essa sorte de acordar no segundo certo você não vai ter. Na sua vida, sem roteiro pra te salvar, esse estalo viria com um zumbi já em cima de você. Só que como toda desgraça é pouco, um incêndio toma conta da escola, o alarme atrai a horda pra dentro, e a água e a energia que faziam daquele lugar um refúgio vão embora junto com o fogo. E aí que vem a cagada fatal de verdade. Quando a Yuki enfim aceita que a escola acabou, as garotas organizam uma formatura no meio do apocalipse, se despedem do colégio e caem na estrada atrás de um futuro lá fora. E aqui elas estão trocando a fortaleza de verdade por uma esperança que só existe na cabeça delas.
vítimas. E é por isso que essa é a armadilha mais traiçoeira de todas. Num apocalipse zumbi, você imagina que o que mata é a mordida, ou a horda te cercando, ou aquele zumbi te alcançando no corredor. Aqui não, aqui você tem a base perfeita: comida, água, energia e tudo na mão, e vai acabar morrendo mesmo assim, porque o que te mata na verdade não é um zumbi do lado de fora, são as decisões erradas que você toma quando a sua cabeça não tá mais no lugar. Imagina que você tá num apartamento sozinho, faz um ano que você perdeu a esposa num acidente de carro. E o único companheiro que sobrou é o seu gatinho, o Lúculo. A vida já entrou naquele modo automático de só atravessar o dia. Aí numa manhã qualquer, passa na TV uma reportagem urgente sobre um vírus novo, o tal do TSJ, que tá se espalhando rápido pela Europa. E você caga pra isso. Desliga a TV, sai de casa e vai tocar a sua vida como sempre. Só que o aviso do fim do mundo passou na sua frente, na televisão, e você simplesmente cagou pra isso. E essa é a primeira parte do problema. Não dá pra se preparar pra uma coisa que você decidiu ignorar. E aí vem a primeira cagada. E ela é simples. Você acha que depois daquela notícia, a cidade tá funcionando normalmente. O Manel vai fazer as compras e vê todo mundo em pânico, levando 50 pacotes de papel higiênico com medo de ficar com um bumbum sujo no fim do mundo. E você ia rir daquilo, achar que é um exagero e pensar que amanhã tudo volta ao normal. Pra completar, a irmã dele, a Belém, fica ligando desesperada, já que o marido é militar e tá sendo transferido para as Ilhas Canárias, e ela quer levar o Manel junto pra fora do país. Então o plano do coitado passa a ser um só. Se a coisa apertar, ele pega um avião e some. Só que não funciona assim, né? Quando uma pandemia estoura de verdade, a primeira coisa que trava é o aeroporto e depois a fronteira, para evitar que o vírus se espalhe. E quando o Manel chega lá, os voos já estão todos cancelados e o lugar inteiro isolado. Com o plano do avião indo por água abaixo, o Manel volta pra casa e faz tudo certo, pelo menos no papel. Ele se tranca, reforça as portas, monta uma fortaleza caseira com o que acha na garagem e ainda transforma a câmera do bebedouro do gato em um vigia da entrada. E aí, fazendo isso, o cara se sente blindado. Só que o exército começa a varrer o bairro dele, recolhendo todo mundo à força para tais zonas seguras. O Manel se esconde, fica quietinho. O problema é que na pior hora possível, o Lúculo resolve miar, e miar bem alto. Os soldados ouvem o barulho e decidem arrombar a porta para ver quem tá escondido ali dentro. O Manel só não é arrastado para fora porque as trancas caseiras que ele reforçou aguentam, e os soldados desistem. E apostar que essas trancas vão segurar bem na hora é pura sorte e não tem como você garantir, porque até o gatinho que você ama pode te entregar onde você tá. Mas deixa eu te explicar porque aquela cena do mercado é mais séria do que parece. Aquilo tem um nome, é o pânico de massa. Todo mundo vai correndo junto no mesmo dia, com medo, achando que tudo vai acabar. E isso não é exagero do filme, galera. Aqui no Brasil, só na cidade de São Paulo, a compra de papel higiênico subiu 211% numa semana só, em março de 2020, na época do começo da pandemia. Agora pensa comigo, no susto, a prateleira esvazia, mas no dia seguinte ainda ela é reposta. Só que no apocalipse, chega a hora em que o caminhão não volta, e nenhum item mais é reposto. E aí a prateleira vazia deixa de ser só um surto, e vira o aviso de que você tá por conta própria. E aí vem a segunda cagada, a mais traiçoeira. Você vai se trancar em casa, e achar que tá tudo resolvido. O problema é que não tá. O Manel passa 2 semanas isolado, a internet e o sinal de celular já foram embora de boa parte do mundo, e mesmo assim o cara vai levando numa boa. E sabe por quê? Porque a casa dele tinha energia solar, bateria e um freezer que ele encheu de carne lá no começo. É que nem uma base em State of Decay. O que segura a base não é as paredes, é o sistema por trás dela, como energia, água e comida que não falta. O Manel tem esse sistema de verdade, dentro da casa dele. Agora pensa no seu AP aí. Ele só funciona enquanto a cidade lá fora tá funcionando. A caixa d'água seca rapidinho, a luz vai cair, o elevador morre e a comida na geladeira vai apodrecer. O Manel tinha energia solar para alimentar o freezer. Já você tem um boleto, o síndico enchendo o saco e a bomba d'água que vai pifar. Quando a cidade parar, o seu apartamento vai parar junto, e trancar a porta não vai adiantar de nada. Uma hora a água e a comida acabam, e você é obrigado a sair de casa para procurar mais. Nessa busca, o Manel conhece a Gabriela, uma senhora de cadeira de rodas, largada para trás pela própria família. Com a fofoca dela, ele enche a despensa, e ainda dá a sorte de achar uma moto de trilha. Só que quando o rádio anuncia as coordenadas que levariam os sobreviventes para as Canárias, e ele decide ir de barco levando a velha junto, no dia seguinte ele acha ela morta na cama, com um bilhete dizendo que se deslogou para não atrasar a fuga dele. E aí vem mais uma cagada, porque na fuga é onde tudo desanda. A moto de trilha é o sonho de mobilidade de qualquer um no apocalipse, só que no mundo em silêncio total, o ronco do motor viaja longe, e faz dezenas e centenas de zumbis correrem atrás dele. Se fosse você nessa situação já era zumbi e humanos atrás de você. O Manel só não vira parte da horda porque ele cai da moto desviando de uma montanha de corpos.
a moto morre ali, e mesmo assim na pura sorte, ele alcança a porta de aço da marina bem na hora, o que é pura armadura de roteiro, e o porto não ajuda. Umas 300 pessoas tiveram a mesma ideia de fugir de barco, metade conseguiu, e a outra metade ficou pra trás, e aumentou a mesma horda que vinha atrás do Manel. O barco que ele tenta nem liga, e ainda tem um bebê zumbi largado na cabine, então ele se joga num bote a motor, e vai pro mar sozinho com um gato. Só que o mar não leva pra um lugar seguro. No meio da noite, o motor do bote morre, e a primeira coisa que aparece logo abaixo do bote não é um resgate, é um corpo afundado, de mãos amarradas e olhos arrancados. Aí aparece um barco com vários homens armados de AK, que escoltam um Manel até um navio enorme, comandado por um russo chamado Ushakov, que tem cara e jeito de vilão, e só fala através de um intérprete, o Victor. Eles dão comida pro cara, fazem umas perguntas básicas, e por um segundo, parece que ainda sobrou gente decente no mundo. Só que ali a sua passagem é só uma utilidade. O Manel é advogado, que num apocalipse não vale de nada. Ele só não vira o próximo jogado na água, porque o Victor mente pro capitão que ele é um engenheiro. E eu não sei se você teria a mesma sorte que esse cara, né? Porque dificilmente alguém que nem te conhece ia mentir por você. E pra não restar dúvida do que é esse lugar, na mesma noite chega uma família de bote, e de manhã você já não vê eles em lugar nenhum, e ninguém comenta nada. Só tem o Victor surgindo com a cara machucada, jurando que caiu de uma escada. Quando o Manel desce pro porão, ele descobre pra onde aquela família foi. Eles estão amarrados numa grade lá embaixo. O cara tenta soltar eles, mas um tiroteio começa, e um deles bate as botas na hora. E o Manel só sai vivo porque o Victor vira a casaca e arranca ele dali levando um tiro no ombro. Então aqui você escaparia dos zumbis, mas cairia num grupo que primeiro calcula se vale a pena te manter vivo, e se não valesse, te finalizaria na mesma hora. Aí escapando de bote, eles alcançam a praia, e pegam um carro para ir até um hospital ali perto, onde o Victor, que é o piloto, sabia que tinha um helicóptero. Só que esse hospital, que devia ser a salvação, é mais uma armadilha. O helicóptero não tá onde eles esperavam, e o único que dá pra usar fica do outro lado de umas caldeiras em chamas. E o pouco de paz que o Manel encontra, como uma enfermeira, uma doutora e umas crianças escondidas, dura só até o Ushakov aparecer no hospital com os homens armados. Na fuga pelo fogo, a doutora é mordida e fica pra trás. Essa aí já é a segunda que ajuda o Manel e morre, e ele atravessa esse inferno vivo por pura sorte de roteiro. Ainda por cima o helicóptero só liga quando o Victor acha um cabo solto, e pluga bem na hora. E é claro que os zumbis que invadem a pista fazem questão de atacar os homens do Ushakov primeiro, dando tempo pro Manel subir pendurado na escada. Eu duvido muito que você ia ter um Victor pra plugar o cabo na hora certa, ou os zumbis que decidiram atacar só o vilão no segundo exato. Nessa história aqui você seria a doutora e não o Manel. E quando ele finalmente acorda no helicóptero, achando que venceu, a irmã do cara liga desesperada, mandando ele não ir pra ilha e voltar na hora. Tudo isso enquanto dois caças militares cortam o céu, falando de uma aeronave desconhecida. Ou seja, depois de toda essa jornada que ele fez, o único lugar que ele achava que estava seguro já tinha ido pro Beleléu. Aqui o Manel tinha uma base de verdade. Ele tinha energia solar, comida estocada e casa reforçada. Já você teria um apartamento, que só fica de pé enquanto a cidade lá fora tá funcionando. Um AP preparado que nem o do Manel é bem raro. E sem preparação você não aguenta nem o começo do apocalipse. Imagina você num Porsche, cortando o deserto do Mojave, fugindo de Las Vegas, que virou um ninho de zumbi. Do seu lado tá o Nick, e o plano é simples: chegar num aeródromo perdido no meio do deserto, onde o conhecido, o Jimmy, tá com um avião pronto pra tirar vocês dali rumo ao México, longe de tudo. Você toma um gole de vodka, desliga o rádio porque não aguenta mais notícia ruim, e até fica um pouco tranquilo. Afinal, o deserto é vazio, e vazio quer dizer que não tem nenhum zumbi pra te pegar. Só que tem uma coisa que ninguém te conta: tem lugares que não precisam de um zumbi pra te matar. Mas logo os problemas começam. O carro atola na areia, e o Nick acelera igual um doido, achando que forçar resolve. Só que o pneu afunda ainda mais. A noite chega, e os dois saem pra pegar um celular que caiu na estrada. Só que um zumbi lento aparece por trás, e abocanha o pescoço do Nick. E bom, agora é você sozinho, com um mapa no celular e 4 garrafas de água, e você decide que vai ter que começar a andar pelo deserto, e a sua cabeça ainda tá em modo viagem, achando que é só chegar lá no aeródromo, mas ninguém te garante que o Jimmy tá vivo, que o avião vai ligar, ou que sobrou alguém naquele aeródromo. Então você tá andando pro meio de uma fornalha, apostando tudo num avião que talvez nem tá mais lá. Aí você descobre quem é o inimigo de verdade. São uns 57 km de areia até o tal aeródromo, e só tem você, o sol e um chão escaldante, sem contar que aquele zumbi que mordeu o Nick não some, ele te segue de longe, sempre no seu rastro.
virando a sua sombra, e a Molly acaba até batizando o zumbi de Smalls. Só que o zumbi ainda não é um problema, ele é lento demais pra te alcançar, é tipo um relógio andando atrás de você, só marcando o tempo. O real problema aqui não corre, morde ou cansa, já que o deserto não tem pressa nenhuma pra fazer uma vítima. Depois de um tempo, o próprio corpo começa a cobrar a conta. Nesse calor andando, você vai suar mais de 1 litro de água por hora só pra tentar não derreter por dentro, muito mais do que você consegue carregar nas costas uma travessia de dias. E quando a água começa a faltar, vem a parte feia. Lá pelos 40 graus de temperatura interna, a sua refrigeração pifa. Você pode até parar de suar, e sem isso a cabeça embaralha, e nem precisa secar muito. Perder 1 ou 2% da água do corpo já basta pra você começar a pensar errado, e tomar uma decisão burra sem perceber. E lembra do gole de vodka lá atrás? Você acha que mais um gole vai te ajudar nessa situação merda, só que nesse sol é um tiro no pé, porque o álcool desidrata, atrapalha a água que você tenta botar pra dentro, e ainda faz o corpo suar mais. Num local desses, debaixo de um sol que racha o chão, o zumbi vira o menor dos seus problemas. Quem te derruba primeiro é a sede, porque você olha aquelas 4 garrafas e chama aquilo de estoque. Acontece que o deserto não liga pras garrafas, ele vai te torrar de qualquer jeito. Você vai virando uma atrás da outra sem racionar, e pra aguentar a caminhada, você apela pro cigarro e pro pó de pirim-plim-plim para cortar a fome, enganando o corpo em vez de cuidar dele. Você até cruza por uma casa abandonada no meio do nada, corre pra abrir a torneira e não sai uma gota. E quando a noite chega, vem a outra parte da armadilha. Mesmo com a fogueira, o deserto vira uma geladeira, e dormir largado no chão cobra bem caro. O lugar que te assa de dia acaba te congelando de noite, sem contar os bichos que caçam à noite, como escorpiões e pumas. Dependendo da época, até cascavéis preferem caçar à noite por conta do clima do deserto. E depois de dias sendo frito pelo sol, sofrendo com a sede, tempestades de areia, com o corpo caindo de cansaço, o seu juízo já derreteu junto. Você para de pensar direito e começa a reagir tarde demais. Tanto que depois de alguns encontros com humanos que só ferram ainda mais a Molly, o cérebro dela já fritou tanto que ela tenta ajudar o Smalls depois que o zumbi leva um tiro. E é aí que ela toma uma mordida no dedo. A Molly se salva arrancando o próprio dedo na pedrada na mesma hora. E um dedo, galera, é pouco no apocalipse, mas nem todo mundo é rápido assim. E se a mordida pega no seu pescoço em vez do dedo, não tem o que arrancar. O Nick sabe muito bem disso, né? O deserto não precisa te finalizar com as próprias mãos. Ele vai te amaciando que nem carne, até o zumbi só precisar chegar perto e morder. E vamos dizer que você tem a armadura da Molly e aguente tudo isso. Você se arrasta pelos últimos quilômetros e enfim chega no aeródromo. O avião era a sua saída daquele inferno, a passagem pro México que você perseguiu a viagem inteira. Ele finalmente liga e levanta voo, só que a Molly não entra nele. Ela descobre que o filho tá vivo, larga o avião e volta de carro pra cidade lotada de zumbi pra buscar o menino. Chegando lá, a irmã que cuidava dele já tinha se churrascado pra não virar bicho. O filme acaba com a Molly cercada, com uma pá na mão, brigando para proteger a criança, sem nenhuma garantia de sair viva. Atravessar tudo isso e ainda sair viva é pura armadura do roteiro. Na vida real, depois dessa travessia toda, você já tinha acabado faz tempo, por conta de coisas como insolação e desidratação severa. E no fim, você correu pro deserto justamente porque lá não tinha zumbi, sem sacar que tava trocando uma morte rápida por uma bem lenta. O zumbi te mata em segundos, e talvez fosse até mais piedoso. O deserto te mata em dias, e cada um desses dias é uma tortura sentindo sede, o sol te queimando e o corpo desistindo aos poucos. Imagina que o Brasil perdeu o controle de tudo num único dia. O governo caiu, o exército largou o posto, e do dia pra noite, o país virou um pedaço de terra cercado e entupido de zumbi. E ficou assim por 4 anos, sem polícia pra chamar e sem o governo. E bom, essa parte aí não é tão ruim considerando o Brasil, né? Mas esse é o buraco de Invasão Zumbi 2. Só que ali dentro, o zumbi é quase o menor dos seus problemas. O perigo mesmo é o primeiro desgraçado vivo que aparecer na sua frente. Mas pra entender o tamanho da cagada, temos que voltar um pouco. Quando o apocalipse começou, você até conseguiu fugir num navio, só que foi lá dentro que a sua vida desabou. Alguém é mordido no meio da multidão, vira em segundos, e num corredor fechado, isso vira uma reação em cadeia que ninguém segura. Você sai vivo, mas perde a sua irmã e o seu sobrinho ali dentro, atravessa o mar acabado e leva junto a culpa de não ter salvado os dois. 4 anos depois, você não é um herói de nada, é só um cara que não tem nada a perder. E aí é claro que é exatamente esse tipo de ferrado que os caras escolhem para trabalhar sujo. Num belo dia, uns caras te procuram com uma proposta. Tem um caminhão com 20 milhões de dólares lá parado na zona infectada, dinheiro que ninguém teve coragem de ir buscar, e eles querem que você volte e traga. Eles te colocam num barco, te dão uma arma e te largam na praia no meio da noite. Você acha que tá indo atrás da sua segunda chance, mas na real eles só acharam um otário barato o suficiente pra mandar morrer. Quando você desembarca, tá tudo quieto demais. Tem prédio caído, rua vazia e nenhuma alma viva à vista. E aí você baixa a guarda de forma burra, porque a rua vazia parece segura, mas isso só quer dizer que não tem ninguém
ninguém para te socorrer se algo der errado, e que todo barulho que você fizer vai ser o único barulho da rua inteira. E o barulho é justamente o que mata ali. Esses zumbis enxergam mal no escuro, então eles caçam pelo ouvido e vão atrás do som. Aí você acha um caminhão embaixo de um viaduto, liga o motor e aquele ronco é tipo bater o sino do jantar. E pra fechar, um corpo que parecia morto dentro da cabine é um zumbi que acorda bem na sua cara e te dá o bote. Você descobre da pior forma que não dá pra fazer uma missão no silêncio. Qualquer barulho é o suficiente para atrair zumbi de tudo que é canto. E quando você já tá ferrado, aparece uma garota dirigindo feito louca, que te arranca dali e te leva pro esconderijo da família dela. E as três sobrevivem há 4 anos no meio daquele inferno. Só que a mãe dela é justamente a mulher que 4 anos antes te pediu carona pra fugir, e você fingiu que não era com você. Agora você tá dependendo da pessoa que você largou pra morrer, e eles não sobreviveram por sorte. Eles aprenderam a sobreviver nesse lugar abandonado, e você acabou de chegar sem nem saber onde pisar direito. Só que não foi essa família que aprendeu a usar aquele caos. Andando pela zona infectada, você cruza com uns caras fardados e armados. E o seu instinto antigo grita que aquilo é autoridade, que pode ser um socorro chegando, só que não é. Faz 4 anos que ali não existe lei, e antes do surto, eles eram uma unidade militar de verdade, a 631. Eles tinham patente e tudo, mas foram largados para trás sem missão, e sem ninguém para responder. E um bando de caras armados, largados num lugar desses, sem o chefe, sem consequências, acabam virando uma gangue rapidinho. E quando alguém cai na mão deles, o negócio é nojento. Eles arrancam a roupa, pintam um número no corpo e jogam num container cheio de gente esperando o que vai acontecer. E logo eles descobrem que vão entrar numa arena. Esses caras montaram um coliseu. Eles soltam uma leva de zumbis em cima dos capturados e ficam apostando lá de cima quem aguenta mais tempo. Aí fica bem claro que o zumbi ali não é o chefão. Ele é apenas um cachorro raivoso. Quem manda é o humano, porque ele sabe chamar a horda com um sinalizador, usar a luz e o barulho para onde ele quiser. Os zumbis dali vão atrás de som e luz. Então quem tem armas e controla isso, manda na área inteira. Então, para 631, os zumbis e os sobreviventes viraram apenas um passatempo bizarro. E não vai achar que isso é fantasia de roteiro coreano. Quando o estado some em um canto, quem tem arma ocupa o buraco que ficou e vira o governo na marra. A gente tem isso aqui no Brasil, se chama milícia. No Rio de Janeiro, a UFF e o Fogo Cruzado mapearam que em 2023, quase um quinto da Grande Rio já tá na mão de grupo armado. E não é só na bala que eles resolvem as coisas. O grupo cobra a taxa de gás, a sua van, a internet e ainda te vende segurança contra o perigo que é ele mesmo. A 631 é basicamente isso no apocalipse zumbi. E num lugar onde o povo não tem arma, quando o estado some, o cara armado não aparece para te proteger. Ele vai aparecer, apontar a arma na sua cara, cobrar um pedágio e mandar você calar a boca. E beleza, galera, digamos que você seja bom o bastante pra escapar da arena e ainda tente negociar com esses caras. Você faria o básico pra não morrer, tentaria convencer os caras, ofereceria a grana, prometeria resolver tudo. Só que pra eles você nunca foi gente, e sim só um burro de carga. Aí você ia ralar pra caramba pra provar o serviço, sem sacar que assim que entrega a carga, acabou pra você. E eles nem precisam ser os caras que vão te ferrar. Na primeira brecha de fuga ali, é cada um por si. O próprio capitão que comanda o pedaço, larga a tropa inteira pra trás, e foge sozinho com o caminhão cheio de grana, achando que vai ficar rico do outro lado. O cara atravessa aquele inferno todo e chega no resgate se achando campeão. E pra você sair vivo, alguém ainda tem que se ferrar no seu lugar. Aquela família tem que ligar faróis e acender fogos pra puxar a horda inteira pra longe e abrir o caminho pra você. E nessa, o avô não sai vivo. É o mesmo truque da arena, com a luz e o som guiando o zumbi, mas agora usado pra te salvar. Só que dessa vez custa caro pra caramba. Aqui você não escapa porque o seu plano era genial. Foi pura sorte mesmo. Aí o filme ainda te lembra que os contratantes também são lixos. Os caras que encomendaram a missão lá no começo já tinham decidido matar quem aparecesse com a grana, fosse quem fosse. O capitão entrega a fortuna e ganha uma bala em troca. Aí o caminhão escorrega, trava na porta do navio, e a mesma horda que ele tinha atravessado vem subindo atrás. No fim, 2 grupos diferentes tentam te passar a perna, e nenhum deles era um morto-vivo. E quem joga DayZ sabe muito bem como é que é essa lógica, né, galera? Você entra preocupado com um zumbi, e logo aprende que o que te mata de verdade é um outro jogador. O cara te vê de longe, atira, e só vem coletar o seu loot. Aqui é praticamente a mesma coisa, né? O zumbi funciona no automático, ele te morde e pronto. O humano pensa, combina com o outro, prepara a armadilha, e ainda te usa pra ganhar alguma coisa. E se você tá esperando um resgate bonito no final, pode esquecer. Os poucos que saem vivos dali só escapam porque surge um helicóptero do céu na hora exata. É a mesma coisa do Manel, né, galera? Ele teve sorte de achar um helicóptero. Você aqui no Brasil ia ter sorte de achar um patinete elétrico largado no meio da rua.
Imagina você trabalhando numa editora de mangá com 35 anos e ainda sonhando em virar um autor, com a namorada já de saco cheio de sustentar você em casa. Esse é o Hideo, um cara comum que guarda uma espingarda no armário só pra ficar se achando na frente do espelho. Só que um dia passa na televisão uma notícia meio esquisita. Uma mulher que foi mordida por um cachorro falando nada com nada. Você faria igual a ele, nem ligaria, e achar que é sua raiva e voltar pro trabalho. Mas daqui a pouco, a cidade inteira vira um mar de zumbis. Só que o que te mata aqui não é você não saber nada de zumbi, é achar que sabe alguma coisa. E a primeira cagada é confiar no manual que você jura ter decorado de outros filmes. O Hideo volta pra casa e encontra a namorada dele, a Tetsuko, deitada na cama se mexendo estranho. E na hora o cérebro dele tenta encaixar aquilo no zumbi lerdo e burro do cinema. Só que esse zumbi aqui não joga por essas regras. A Tetsuko vem pra cima com coordenação. Ela morde a porta com tanta força que quebra os próprios dentes. E ainda puxa o Hideo pra dentro pela fresta. E se você tá pensando que bastava manter a distância e empurrar a porta, esquece. Esse bicho aqui não desiste igual o zumbi lerdo que você imaginava. E não para na Tetsuko. Conforme o Hideo foge pela cidade, cada zumbi quebra mais uma regra que você acha que dominava. Tem um colega que jurava entender do assunto, porque leu na internet que é só acertar a cabeça. E mesmo assim ele é mordido e vira um zumbi na frente do coitado. Tem um motorista de táxi que se transforma em segundos, enquanto os outros levam horas. Então a regra que você sabe não vale de nada. Cada um vira do seu jeito e na própria hora. E você ia sacar isso quando já fosse tarde demais. E a segunda cagada é apostar a vida numa zona segura que ninguém confirmou. Em algum momento chega uma mensagem pra ele dizendo que o Monte Fuji é o lugar pra ir, porque o vírus supostamente não aguentaria a altitude lá no alto. E o Hideo segue por dias rumo ao Fuji, apostando tudo nesse boato. E tem um fundo de verdade nisso. A altitude alta realmente atrapalha algum vírus. Dá pra ver isso lá nos Andes, onde o pessoal vive com menos oxigênio e acaba pegando menos infecção. O problema é que ninguém tinha como provar que isso valia pro ZQN em tão pouco tempo de crise. Sem contar que eles não sabem se os zumbis não chegariam nessas altitudes também. Então o único plano de salvação deles era um chute no escuro. E aqui você faria igualzinho. Ia gastar os seus últimos dias e essas últimas forças atrás de um lugar que talvez nem fosse seguro. E a parte mais doida é quem te salva no meio do caminho. A Hiromi, uma menina mordida por um bebê infectado, que vira um tipo diferente de morto-vivo. Ela mantém parte do raciocínio e nem ataca pessoas. E quando outro zumbi parte pra cima de você, é ela já transformada que entra na frente e te livra. Depois ela simplesmente desliga e vira um peso morto. E aí você carrega ela nas costas o resto da subida. E a cagada fatal é a mais cruel, porque você chega num lugar achando que encontrou um canto seguro. O Hideo chega num outlet que parecia vazio, quase é pego por um zumbi que era atendente da loja. E os gritos dele atraem a horda. E quem segura a barra era um grupo que tava no telhado fazendo um panelaço. E é pra lá que o Hideo corre, achando que um zumbi não sobe as escadas. Parece um lugar perfeito, só que esses zumbis guardam o que sabiam fazer em vida. E quando aparece um zumbi que era atleta, ele solta um pulo absurdo, mostrando que não precisa de escada nenhuma. Além disso, o abrigo mostra rapidinho que os humanos ali são piores que qualquer zumbi. No instante que eles percebem que a Hiromi tá infectada, a mesma garota que te salvou e não fazia mal pra ninguém, o chefe do lugar não pensa duas vezes e manda uma flecha na cabeça dela na frente de todo mundo. E não é só a flechada. Na confusão você perde a espingarda, e quem fica com ela é outro cara do grupo, que aproveita pra passar a perna no chefe e tomar o comando. O novo manda-chuva bota o plano em prática, descer no subsolo atrás de comida estocada do abrigo, e coloca justo o ex-chefe na frente, descendo de escudo. E é claro que o plano desanda. Lá no escuro, é o ex-chefe deixado pra trás que liga a energia do lugar. Aí uma música começa a tocar nas caixas de som, e o barulho puxa a ordem inteira pro estacionamento. A galera sem nenhum treino de combate começa a gritar, deixa a porta aberta e se atropela na correria, virando comida fácil pros zumbis. E no meio dessa bagunça, o tal zumbi atleta enfim sobe no telhado e faz uma limpeza por lá. Aí o lugar mais protegido começa a ficar exposto. E não adianta você fazer a sua parte direitinho, basta estar preso num grupo em pânico. E o erro de um arrasta todo mundo. E o Hideo só sai vivo de tudo isso por pura sorte. Um troféu caído em pé empala Tetsuko na hora exata lá no começo. Uns Rolex no braço seguram a mordida lá no fim. Essa é uma sorte que você não ia ter. E quando ele enfim saca a espingarda e parte pra cima da horda pra tirar mais alguém vivo dali, nada sai limpo. Os tiros mal derrubam os zumbis, e aquele atleta reaparece e desvia das balas como se fosse brincadeira, e quase esmaga o Hideo. O único tiro que ele encaixa nem pega no cérebro direito, e o bicho acaba voltando. Ele só consegue escapar porque transforma a arma num taco, e acaba com um zumbi na marra. E por fim ainda sobra um carro pra ele escapar. E aí que tem a sacanagem do nome do filme, né? Ele até vira um herói, mas só porque o roteiro segurou ele vivo numa situação atrás da outra, onde uma pessoa de verdade já tinha virado comida. Você ia acabar morrendo lá atrás, na primeira regrinha de zumbi que você jurava saber, e que esses infectados simplesmente não seguiam.
Imagina você numa base militar subterrânea, trancado do resto do mundo, num apocalipse onde um fungo transformou quase todo mundo em zumbi faminto. E quem vive trancado nas celas dessa base são crianças, estudadas como cobaias pelos militares. Uma delas é a Melanie, uma menininha presa numa cadeira de rodas, que passa o dia contando quantos segundos aguenta sem respirar, e esconde uma foto de gatinho na parede da cela. Quando vão levar ela pra aula, os soldados entram apontando fuzis, prendem a garota com amarras na cadeira, e o sargento Parks vive avisando todo mundo para manter distância da garota. A única que trata a Melanie com carinho é a professora, a Ellen, e a garota ama essa mulher mais que qualquer coisa do mundo. Você ia olhar pra essa cena, e na hora ia escolher um lado, o da criança indefesa na cadeira, e escolher esse lado é o primeiro passo para virar comida. E aí vem a primeira cagada, que é a de leitura. A Melanie pode ser fofinha, mas também é assustadoramente inteligente. Ela acerta a tabela periódica de olhos fechados, resolve enigmas que travam um adulto, e ainda passa cola pros colegas. Num dia, a professora pede pra turma escrever uma história, e a Melanie escreve sobre uma menina que salva uma mulher linda das garras de um monstro, que é a declaração de amor dela pra Ellen. A professora se emociona e faz um carinho na cabeça da garota, e você derrete junto. Só que esse carinho tem um preço. Pouco depois, quando a Ellen entra na cela e chega perto para soltar as amarras, a Melanie sente o cheiro da mulher, perde o controle e por pouco não a morde. Esse é o detalhe que ia te pegar. Você ia ver uma criança doce, carente de afeto, sem sacar que é só você chegar perto que o seu cheiro destrava a fome dela. Agora deixa eu te explicar por que essa menina é bem pior do que aparenta. A doutora Coldwell, a cientista da base, conta de onde vieram essas crianças, e a história embrulha o estômago. Esses bebês foram achados ainda infectados, só que pensando e agindo igual uma pessoa normal. O fungo tinha passado pela placenta das mães grávidas, e na hora de nascer, esses recém-nascidos forçaram a saída comendo os órgãos da própria mãe por dentro. Nessa segunda geração, o fungo não mata, ele vira um simbionte que mora em volta do cérebro, e é o mesmo do Ophiocordyceps, que na vida real transforma a formiga em zumbi. Ou seja, a Melanie não é uma criança doente esperando uma cura, ela é uma espécie nova. Se você viu ou jogou The Last of Us, lembra bem da ideia de uma criança imune que podia virar a salvação da humanidade, que é o que a doutora quer extrair do cérebro da garota. Só que tem uma diferença cruel aqui. A Ellie ainda era uma esperança dos humanos. A Melanie já pertence ao mundo que vem depois de você. E aqui entra a parte que faz você achar que seria diferente da professora. A Ellen faz tudo errado pela lógica de sobrevivência, e tudo certo pela lógica de mãe. Pra ela, a Melanie deixou de ser uma cobaia e virou uma filha. Parece burrice, só que é química pura. Lá em 1943, o cientista Conrad Lorenz batizou esse fenômeno de esquema de bebê. Se você vê o olho grande, a cabeça grande, a cara redonda, o seu cérebro liga sozinho o botão de cuidar antes mesmo de você pensar. É tão automático que dispara pro filho dos outros e até pra desenho. O Mickey Mouse foi ganhando o olho cada vez maior ao longo dos anos, só pra puxar esse gatilho em você. E o lado cruel é que essa fiação não só te empurra pra proteger, ela ainda baixa sua vontade de revidar contra a criança. Então na frente da Melanie, com a carinha de criança, o seu próprio instinto te desarma. Então a química parental não nega o monstro. E ali na base, a Melanie quase vira um material de laboratório. A doutora decide que a menina vale mais aberta numa mesa, e começa a preparar tudo para arrancar a vacina do cérebro dela. Quem tenta impedir é a Ellen de novo, que invade a sala com o extintor na mão, mas acaba dominada antes de conseguir fazer alguma coisa. A cirurgia só não acontece mesmo, porque bem nessa hora, o ataque lá fora estoura, e a base começa a ruir. Aí a coisa desanda de vez. Os infectados furam as cercas, e vocês caem na estrada de caminhão rumo a Londres. E esse instinto de mãe não demora pra falar mais alto. O sargento percebe a Melanie no caminhão, aponta a arma e manda ela descer. E é Ellen que abre a porta pra menina fugir em vez de entregar ela. Pouco depois, quando a doutora sugere jogar a garota no step, a professora ainda mete um tapão na cara dela. Aí a Melanie acaba ficando algemada no meio do grupo. E é na estrada que vem a segunda cagada, porque o caminho não perdoa nenhum erro seu. E o primeiro erro vem de um soldado, num combate na beira da estrada. O Dylan atira sem o silenciador, e o barulho puxa os famintos de longe. Ele ainda se machuca na confusão, e o Parks não arrisca, e manda o cara esperar do lado de fora pra ver se ele está infectado. Em poucos segundos, o Dylan tá com espasmos e se transformando, e o sargento finaliza ele sem pestanejar. E pra fechar, os tiros perdidos furam a mangueira do caminhão que morre ali mesmo. Então, o erro de um cara só custou o transporte de todo mundo, e agora só dá pra ir a pé. Num trecho, o grupo atravessa uma horda inteira dormindo de pé, e tem um gel que disfarça o cheiro de pessoas, mas qualquer barulho acorda eles. Aí passa uma faminta empurrando um carrinho de bebê. A doutora levanta a manta, vê que o bebê já tinha partido fazia tempo, e deixa escapar um gritinho. Bastou só isso pra horda inteira começar a acordar, e agora se imagina parado no meio dessa horda toda, tendo que ficar mudo. Se você soltar um pio, tropeçar em algo, vira tudo pra cima de você de uma vez só. E ainda tem a própria Melanie do seu lado, que ataca em 3 casos: se ameaçam a professora, se alguém chega perto demais, ou se ela fica com fome. A Ellen só escapa porque a Melanie ama ela de verdade, e você não teria essa mesma armadura. E aí chega a cagada fatal.
hospital, a que finaliza tudo. Em Londres, o grupo se intoca num laboratório militar e encontra um prédio inteiro tomado por sementes, a fase final do fungo. Milhares de cápsulas que se abrirem soltam esporos no ar e contaminam o planeta de uma vez. No meio disso, uma tribo de crianças selvagens, da mesma espécie da Melanie, arma uma cilada e devora o soldado Gallagher, que tinha saído sozinho atrás de comida. E não para no Gallagher, a tribo cerca o resto do grupo para fazer o mesmo, e quem segura a barra de novo é a Melanie. Ela encara o líder num duelo de infectado, ganha na marra e impõe o respeito na frente do bando inteiro. Pra sair viva, ela manda Ellen e o Parks fingirem ter medo dela. E os dois nem precisam atuar, né? Esses humanos só atravessam o ninho da própria espécie da Melanie, porque ela deixou. E você não teria a sorte de uma infectada te ajudar desse jeito. E quem acaba com a armadilha é a doutora, que desde a fuga da base carrega um corte infeccionado e tá morrendo. Ela fica pra trás no laboratório. E quando o grupo volta da cilada, ela dá a última cartada, fazendo todo mundo dormir pra poder abrir a Melanie e arrancar de vez a tal vacina. Só que a garota acorda antes, vira o jogo e entende uma coisa que passou batido por você esse tempo todo. Não faz o menor sentido as crianças morrerem pra uma humanidade já perdida sobreviver mais um pouco. Então a Melanie pega os fósforos e taca fogo no prédio das sementes de propósito, soltando os esporos do mundo. Então você que torceu o tempo todo pra alguém salvar a humanidade, acaba vendo a Melanie mostrando que a humanidade já tinha virado passado. E esse fim te entrega a imagem mais cruel de todas. O Parks, aquele sargento durão, respira os esporos que a Melanie soltou e começa a se transformar. Ele entrega a própria pistola para a menina e pede para ela acabar com ele antes que ele vire um zumbi. E pouco antes conta que um dia teve uma filha. A Melanie atira. A professora Ellen sobrevive a tudo, só que trancada e isolada dentro do laboratório. E o que sobra no fim é ela ali, atrás do vidro, dando aula para as crianças que agora são donas do planeta. E galera, para quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, o Derrotando Ofertas, e sempre vamos avisando lá quando aparece descontos bons de produtos. Lembrando que não é spam, nem aquele monte de link aleatório. A gente filtra e só aposto que realmente tá com preço legal. E tem de tudo um pouco: eletrônicos, coisa de casa, itens do dia a dia, cupom da Shopee, Mercado Livre e Amazon. E se você pretende comprar alguma coisa nos próximos dias, entra lá antes. Pode ser que o que você quer esteja mais barato. A entrada é grátis. É só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela. Fala galera, vocês acham que sobreviveriam a algum desses 6 apocalipses? E qual você acha que foi a pior cagada desse vídeo? Me contem aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e se prepare bem para quando o apocalipse começar.